Estamos de volta ao programa Cidadania e Política na Ótica Cristã com o nosso entrevistado de hoje, Pastor Takayama. No primeiro bloco, Pastor Takayama contou sobre a sua chamada, sobre o que levou a ir à carreira de evangelista, sendo um dos maiores evangelistas que essa nação já conheceu. E agora, pastor, o senhor já deu início no bloco passado, nós vamos conversar então sobre a sua carreira política. O senhor disse que o senhor foi para a carreira política devido à grande necessidade da igreja em ter um representante que pudesse defender a sua causa. E eu disse aqui, eu disse esses dias, e eu me lembro dessa situação, né? O pastor Takayama, assim, não é assim, uma pessoa tão antigo, né? Ele é uma pessoa jovem há mais tempo, como diz o evangelista vereador Tadeu Camargo. Ele é jovem há mais tempo. E como jovem há mais tempo, eu me lembro que eu sou jovem há menos tempo que ele. E aí eu me lembro da cruzada Cristo Vive, das grandes cruzadas na Rui Barbosa, né? E é bom a gente lembrar disso. Eu me lembro de ver pastor Takayama pregando e mudo falar, eu me lembro de paralítico andar, eu me lembro de quanta coisa Deus fez através da sua vida. E me lembro também, eu era bem jovem, mas me lembro quando o senhor começou a sua ascensão política e era dentro daquela situação onde nós tínhamos um conceito de que crente não poderia se misturar com a questão política. E aí nós ficávamos dependendo de outras pessoas que quisessem nos socorrer. E nem sempre essas outras pessoas queriam nos socorrer. E aí, pastor Takayama foi um dos precursores, né? Dentro desse cenário político, nós temos que agradecer ao pastor Takayama por naquele momento, o momento em que as pessoas não acreditavam, o momento em que as pessoas realmente batiam contra, o senhor teve um posicionamento firme de querer defender a causa dos cristãos e entrou na carreira política. Então eu gostaria que o senhor desse agora continuidade a esse relato da sua vida na vida pública, pastor Takayama. Quando eu vim para Curitiba, Ezequiel, eu trabalhei no evangelismo e comecei a fazer várias cruzadas, começamos acho que no São Brás, depois fizemos na Vila Auer, tudo nos estacionamentos dos mercados. Aliás, no São Brás foi na rua, numa praça bem em frente à igreja. Fomos fazendo e terminamos, eu era o responsável pelo evangelismo, e fizemos então na Praça Rui Barbosa, que você acabou de citar, e realmente foi uma benção. Mas eu sempre tive essa paixão pelo evangelho. Eu não queria ser, como você disse aí, o melhor. Eu queria apenas ser um evangelista. Eu queria ganhar almas para Jesus. Eu penso que eu, com essa cara aqui que vocês estão vendo, né? O melhor que eu consigo passar aqui no Brasil é por um cearense com conjuntivite. Não tem jeito. E com essa cara japonesa, eu fiquei pensando, se eu tivesse nascido do outro lado do planeta, talvez estaria bem exportando radinha de pilha, gravador, DVD, videocassete, relógio, máquina fotográfica, estaria bem de vida, mas não teria a alegria, a convicção, a certeza dessa salvação. E é essa certeza que eu queria passar para as pessoas, eles conhecerem o Evangelho de Cristo. Eu queria apenas ser um pregador a mais. O que se tornou difícil, ou ao mesmo tempo fácil, é que eu, sendo um filho de japonês, provocava curiosidade e as pessoas iam ouvir o que é que um japonês, né, que devia estar pregando o Buda, estava falando de Jesus. E eu sempre entendi que a gente não é por razões, vamos dizer, de tradições religiosas. Aliás, não existe um povo que tem mais tradição do que a japonesa. No entanto, não estamos falando de tradições, estamos falando de salvação, de eternidade. Deus, sendo Deus, tinha que vir em algum lugar. E ele veio ali no meio dos judeus, e tudo dentro das profecias bíblicas. E, vamos dizer, tinha um script de Deus para que ele trouxesse esse plano de salvação. E eu falei de Jesus durante todos esses anos, e a vida pública, na verdade, era uma consequência, porque a gente tinha que fazer obra de Deus no evangelismo. Porém, a gente sabia que restava um tempo e que a gente precisava trabalhar também. Aí foi que eu guardei o Mateus 10, 16, quando a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como umas serpentes e
simples como uma pomba. Então, eu entendi que a igreja do Senhor tem que ser dividida. O lado espiritual, a pomba, é Deus quem cuida, é a igreja invisível, a universal, é a igreja que Deus cuida. Porém, nós não somos só igreja espiritual, Ezequiel. Nós somos igreja instituição. Por exemplo, tem irmãos que dizem, mas crente não tem que se meter, porque quem cuida disso... Mas espera um pouquinho, meu irmão, minha irmã. A igreja que onde você se assenta tem que ter engenheiro. Se não tiver um arquiteto, engenheiro, advogado, documentação em dia, não vai ter alvará. Por que nós tiramos oferta? Deus precisa de oferta? Nem precisa. Mas tiramos por quê? Porque temos que pagar a luz. Sabe aquela luz que faz você enxergar as letras da Bíblia? São coisas aqui da terra. Então, esse lado que precisa de alvarás, que precisa de CREAS, que precisa da autorização dos homens, é que eu entendi que nós deveríamos também cuidar desse lado. E se nós não tomarmos cuidado, uma legislação maluca pode impedir a gente ter essa liberdade de pregar o Evangelho. Então, para manter... Você sabe, Ezequiel, assim como uma nação tem exército, marinha, aeronáutica, assim também a nação santa, que é o povo cristão, tem que ter soldados em diversas áreas. E uma delas é na legislação, porque o capeta, ele vai buscar exatamente na legislação uma maneira de tentar coibir o Evangelho de Cristo, porque foi assim que ele conseguiu na Rússia e em alguns países que são ateus. E nós precisamos manter essa liberdade, porque Deus está olhando para essa nação brasileira. Com certeza. Pastor Takayama, e como foi a sua experiência política de vereador, deputado estadual, lá na Câmara Federal? Então, eu confesso a vocês que eu não tinha muita, vamos dizer, militância. Esse é o mal do cristão. O cristão se envolve mais com as questões espirituais e não tem, vamos dizer, e nessa parte a Bíblia diz que até o filho das trevas são mais astutos que o filho da luz, né? Eu não tinha essa militância. Então, como vereador, fui conhecendo, eu até via demagogia de alguns, achava que na demagogia que eles estavam falando verdade, mas com o tempo fui percebendo que havia tanta maldade, tanta malandragem, tanta nessa guerra, a guerra que nós temos no plenário da Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa Estadual ou Federal, meus irmãos, não é com balas, com pólvora, com granada, mas é com palavras, e uma vírgulazinha pode distorcer toda uma liberdade religiosa que nós podemos ter ou podemos não ter. E se nós não colocarmos, porque assim funciona a democracia, se nós não colocarmos a nossa representação, Ezequiel, os maldosos vão colocar a representação deles. Por quê? Porque nós estaremos cometendo o pecado da omissão, que é deixar de fazer aquilo que nos pertence. Então, nós devemos, sim, senhor, gritar bem alto, e essa foi a razão de eu entrar como vereador, depois me tornei deputado estadual, ainda que com pouca militância, mas eu defendia quem? Defendia o direito de nós continuarmos pregando e também as nossas instituições sociais. Pastor Takayama, para quem não sabe, foi um dos idealizadores e fundadores da Frente Parlamentar Evangélica, né, pastor? Olha, eu posso sem falsa modéstia, fui o fundador. Na verdade, começou com Adelor Vieira, que era o enviado por Santa Catarina, Assembleia de Deus, de Joinville, e nós percebemos que ali não adianta fazer discurso bonito em cima de uma tribuna, tem que ter voto, ali é no voto. Então nós começamos com quem eram 30 e poucos deputados entre evangélicos da Universal, da Batista, da Assembleia de Deus e de outras igrejas, mas desses 30 e poucos deputados, eram 4, 5 ou 6 que começaram, mas começamos com 4, 5, 6. Já na legislatura de 2018, tínhamos 192 deputados. Então, isso se tornou uma ferramenta fortíssima, né,
que qualquer presidente, porque existe em democracia poder executivo, poder legislativo é onde as pessoas tentam prejudicar os evangélicos, mas não vão conseguir, e tem o poder judiciário, que vocês estão vendo aí as situações meio complicadas aí. Então, a nossa ferramenta, meu irmão, minha irmã, é o poder legislativo. É onde se faz as leis. Quem faz a lei é o legislador, é o legislativo. É onde é o perfil da sociedade. Tá? O judiciário apenas julga aquilo que os legisladores fazem. O executivo, para fazer qualquer coisa, ele tem que consultar o legislativo. Então, vejam a importância dessa legislação. E isso só seria possível como? Se tivesse uma frente parlamentar, onde nós... Porque, você sabe, tem gente que vem de um partido, de outro, em seus estados. Ali na frente, todos eles defendem a liberdade da igreja. Então, essa frente se tornou muito poderosa e eu posso dizer com muita alegria que eu fui um dos fundadores dessa frente. Que bom, que a gente sempre tem dito aqui no programa Cidadania e Política na Ótica Cristã. É tempo de nós todos, enquanto cristãos, estarmos envolvidos, pastor Takayama, em um mesmo objetivo, juntos em um mesmo propósito, lutando, porque nós lutamos pela mesma causa. Há uma demagogia. O deputado de vocês fez quantas leis? Meu irmão, não tem que fazer leis, tem que apenas manter. Já tem uma legislação brasileira, é a mais bonita em termos de lei. Nós temos que manter a vigilância para que essas leis não venham prejudicar a igreja. O parlamentar cristão está lá exatamente para manter a liberdade cristã, Ezequiel. Então, o irmão tem que saber que só o fato dele estar lá, seja até um mau parlamentar, mas se ele estiver lá defendendo o teu interesse, pode ter certeza que ele vai fazer tudo para que o segmento não seja prejudicado. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que sejam comprometidas com os nossos valores, né, pastor? Com os nossos valores, com aquilo que defendemos, com aquilo que prega a palavra de Deus. Se nós tivermos essas pessoas atentas no parlamento, com certeza teremos um Estado melhor, com certeza viveremos de uma forma melhor, com certeza as instituições, as igrejas se tornarão igrejas mais fortes. Fique aí, não vá embora, já já nós voltamos com o programa Cidadania e Política na Ótica Cristã, a entrevista com o pastor Idecaso Takayama.